Meio às trevas, quero ser a tua luz. E no silêncio, quero ser a tua voz. Anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a Jesus Cristo, Salvador. Na verdade não temos mais para onde ir. Persista, não desista. Olha para Deus, Jeová. Em ti confiarei de todo o coração. Em ti confiarei eu de todo o coração. E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar. E desta salvação em ti eu não quero mais duvidar. Santo. Atenção, povo de ter a Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder o apóstolo Marcelino Mário Bento, já está cá em ter. Com essas doutrinas e ensinamentos que você ouviu, esses foram trazidos por Satanás para fazer adormecer a igreja. O som da falsa trombeta do Evangelho, ensinamentos de homens teólogos e homens mundanos, sim, muitos deles feiticeiros, e começaram a interpretar a Bíblia na carne. A Bíblia não se interpreta na carne. Tem que ser homens espirituais, cheios do Espírito de Deus, que receberão o entendimento para poder desmistificar a palavra do Senhor. Estamos localizados no bairro Mateus Sassão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Todos os domingos temos nos concentrado a partir das 7 horas e 30 minutos às 10 horas. Para mais informações, contacte o pastor Edmo Carlos Tomás por 84034-8404 ou 868457-268 ou ao pastor Fernando Moio por 85-5541-211 ou 8733-041-68. Sigam-nos no Facebook ou YouTube do canal A Voz que Clama no Deserto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vindem, pois é mistério e muita sabedoria do alto. Deus te abençoe maravilhosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tempo está cumprido. Desta salvação em ti eu não posso mais duvidar. Desta salvação em ti. A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio CERT. Muito boa noite a todos os amados da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Aqui é o obreiro Fernando Moio, o obreiro desta igreja. Este é o programa A Voz que Clama no Deserto, que tem a responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem como líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento. Estou aqui junto com o pastor Edmo Carlos Tomás. Boa noite, meu pastor. Muito boa noite, obreiro. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio CIRT. Boa noite a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Aqui vos saúda o vosso amigo, o pastor Edmo Carlos Tomás. Está a iniciar o nosso programa que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. Estamos aqui para vos fazer conhecer a verdade, o pão vivo que desceu do céu. A mensagem está a vir aqui com o nosso amado o apóstolo Marcelino Mário Bento, que é o líder fundador desta nossa igreja. Presta bem atenção nessa palavra que o apóstolo vai nos fazer conhecer para o nosso bem das nossas almas. Boa noite, presta bem atenção a esta mensagem da cruz para o vosso bem. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então, prepara a sua caneta aí para no final se anotasse os nossos números da igreja. Glórias a Deus. Então, está aí a voz do nosso amado apóstolo Marcelo Mário Bento, de Angola para o mundo. Deus abençoe. Graças a Deus, que Deus abençoe todos os telespectadores, ouvintes, Angola e no mundo. Glória a Deus. Começa uma nova era, uma nova fase no canal A Voz do que Clama no Deserto. Bendito seja o nome do Senhor. A partir de agora as gravações vão se fazer não somente na igreja, mas também no monte. Eu trago hoje uma mensagem muito interessante, talvez que para resolver ou então para responder à dúvida de muita gente. Por que
tanta profanação? Por que a igreja de Jesus Cristo não é como a igreja primitiva? O meu tema hoje é a diferença entre a igreja primitiva e a igreja de hoje. Há uma diferença muito grande. A Bíblia nos mostra que no livro de Mateus, capítulo número 16, no versículo 18, diz a Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele mostra o fundamento da igreja, como a igreja foi edificada, ou seria edificada, e já foi. A igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre a rocha, sobre a pedra, e essa pedra é o próprio Jesus Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram e que foi posta como principal da esquina. Esse é o fundamento aonde a igreja está sentada. Sim, Jesus Cristo venceu. É um vencedor. Quer dizer que a igreja está em cima de uma grande vitória, de um fundamento poderoso. Mas por que então a igreja se tornou vulnerável aos ataques de Satanás? Ok, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 10, ele mostra isso. Ele disse que todo aquele que quiser construir esta casa, que é a igreja, não pode colocá-la em outro fundamento. Sim, mas já existe um fundamento que é Cristo. Este fundamento é esta pedra que Jesus falou aqui. Edifico a minha igreja sobre esta pedra. E Paulo diz que esse fundamento é onde se coloca esta casa. Mas há muitas pessoas construindo casas ou igrejas em cima de outros fundamentos. Outros fundamentos Satanás não vai respeitar. Outros fundamentos o mundo não vai respeitar. Mas sim, sobre o fundamento que se chama Jesus Cristo. Mas também há uns que edificaram as suas casas sobre o fundamento que se chama Jesus Cristo, mas usaram outro material. É possível edificar uma igreja sobre o fundamento que se chama Cristo, ou sobre a rocha que se chama Cristo, e edificar esta casa com outro material. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele diz que existem 3 materiais verdadeiros que se edifica com ele a uma casa. Paulo diz: ouro, prata ou pedras preciosas. Essa é a verdadeira igreja, sobre o fundamento que se chama Jesus Cristo. Mas também existe outro material que é falso, que é vulnerável, que queima pelo fogo. E Paulo diz: palha, feno, madeira. Ou então madeira, palha e feno. Olha os 3 materiais ruins e os 3 materiais puros. É possível você edificar a tua igreja sobre a rocha que se chama Jesus Cristo com esse material que queima com fogo? Paulo disse que a obra de cada um será provada pelo fogo. E o fogo prova a obra de cada um. Se for ouro, prata, pedras preciosas, vai ficar mais forte, vai brilhar. Mas se você edifica esta casa, que é a igreja, sobre a rocha que se chama Jesus Cristo, com material como madeira, palha, feno, vai queimar na mesma. Eu vou explicar o que significa isso. Ok, as pessoas para irem abrir igrejas, pregar o evangelho, não estou a falar testemunhar Jesus nas pessoas, e abrir igreja, quem é que te enviou? Será que você foi enviado por Deus para fazer isso? Aí está o grande problema. Será que você recebeu a ordenança do Senhor para fazer isso? Muitos até têm chamado, mas partiram antes do tempo. E outros não foram chamados. Hoje agora virou uma moda no mundo abrir igreja. Com qual fim? Propósitos inconfessos. Uns abrem igrejas para serem famosos, para terem dinheiro, como uma maneira de sobrevivência, para ter um salário, como um emprego. Não, a Bíblia diz que isso não depende daquele que quer nem daquele que corre, mas sim depende de Deus que se compadece. A Bíblia diz que nós temos que ser como Arão, que não se autodeclarou ele mesmo como sumo sacerdote,
que não se intitulou, mas sim que foi escolhido, que foi enviado. Então, está aí a diferença. Ok, uns não foram enviados, nunca foram enviados, foram abrir igrejas. É uma catástrofe. Por isso você vê como termina essas igrejas. Termina na corrupção. Põe essas igrejas sobre a rocha que não é Jesus Cristo. Ou então edificam essas igrejas sobre a rocha que é Jesus, mas com material impróprio. Material impróprio. Esse material que eu falei que queima com fogo são as falsas doutrinas. Esse material que eu falei que não é prata, nem ouro, nem pedra preciosa, é a corrupção, é o pecado. O homem não anda no temor do Senhor. O homem não conhece a Jesus a quem prega. Testemunha um Jesus desconhecido. Então vai terminar mal. Vai ser um falso profeta. Vai pregar heresias. Vai cometer erros. E assim Satanás não respeita o nome que se chama igreja por ser igreja. Mas sim, a verdadeira igreja, edificada sobre a rocha que se chama Jesus e construída com material puro que suporta o fogo, as provações, as perseguições, as pressões, os desertos, as tribulações da vida. E assim a igreja crescerá como uma estrutura na terra. E assim se cumprir essa palavra: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra eles. Quer dizer que os ataques de Satanás, os poderes do inferno se levantarão contra essa igreja. Mas a igreja vai ficar de pé. E quando se fala da igreja, não está se falar de nome nem de estruturas físicas. São homens. Começa com o líder dessa igreja. E vai até os legos. Essa é a igreja. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. Essa é a igreja. Agora, se você não foi enviado, faz cometer erros. Porque o que é que Deus faz? Quando Ele envia alguém, Ele vai com ele. E se você for sozinho, vai sozinho, não vai contigo. E muitos se enganam com as manifestações, com os sinais. Sim, o facto de você invocar o nome do Senhor, poderão começar a acontecer sinais, manifestações. Mas depois você termina mal, termina na corrupção. Hoje, a igreja atual está distante, é muito diferente da igreja primitiva. Porque os homens da igreja primitiva são homens que levaram a sério a palavra de Deus. Eles foram comissionados, foram enviados apóstolos, foram chamados, foram preparados. É isso também que está a faltar. Foram preparados e foram enviados. Por isso, quando Jesus ressuscitou, Ele lhes deu uma ordenança. E Ele lhes disse, antes do Senhor ir para o céu: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Em outras palavras, não vão pregar o Evangelho antes de receberem o revestimento do poder. Fiquem à espera até o tempo de que vocês sejam visitados e depois poderão ir me testemunhar. Olha, isso é muito forte, meu irmão. Eles tinham que esperar para receber o revestimento do poder e assim iriam testemunhar Cristo. E ele disse: vocês vão me testemunhar começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. E testemunhar quê? Cristo. Agora você vai encontrar na Bíblia que os apóstolos testemunhavam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo com muito poder, porque eles viram. Quando nós testemunhamos aquilo que nós não presenciamos, que nós não experimentamos, quando nós testemunhamos aquilo que nós não conhecemos, não vimos, somos falsas testemunhas. Mas os apóstolos provaram, viram, certificaram, receberam, tiveram e começaram a testemunhar um Cristo vivo e não morto, um Cristo com poder, com sinais e maravilhas. É isso que falta, amor. É uma igreja que estava compromissada com a verdade. Homens e mulheres que, glória a Jesus, olhavam para Jesus. Jesus estava no centro das suas vidas. E os pregadores do Evangelho da igreja primitiva, que eram os primeiros como os seus discípulos que seguiram mais tarde, não pregaram por interesses materiais. Não foram para ir, aleluia, receber salário. Não entraram no ministério público, glória a Deus, para terem dinheiro, arranha-céus, palácios, aviões. Não, eles entraram para ganhar almas. Eles foram enviados para testemunhar Cristo. E eles o testemunharam.
E o diabo Satanás os atacou, os perseguiu, os tentou. As mesmas provas que nós passamos, as lutas, as tentações, eles passaram. Talvez a única diferença é que nós não somos perseguidos, mas eles foram perseguidos. O escritor de Hebreus, ele mostra isso. Homens de fé, o mundo não era digno para eles. Homens de fé que aceitaram serem torturados do que, glória a Deus, negarem a sua liberdade em Cristo Jesus. Homens de fé preferiram andar, viver nas matas, nas catatumbas, nos desertos, vestiram-se de pele de camelo. Não aceitaram negociar com Satanás. Mas a igreja de hoje, essa é a grande diferença, negociou com Satanás. Satanás fez paz com a igreja. O diabo Satanás negociou com a igreja, com os ministros. O diabo Satanás venceu a igreja. Pois lembra-se da tentação do deserto. Satanás aparece a Jesus e ele promete lhe dar o mundo e todas as suas riquezas e toda a sua glória. Primeiro lhe mostrou e depois lhe seduziu. Eu te darei isso tudo, mas com uma condição: se prostrado me adorares. Agora, qual é a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Arreda! Vai-te, Satanás! Porque só o Senhor, como está escrito, se deve adorar. Mas hoje os ministros, os pregadores, eles têm aceitado a recompensa de Satanás. Eles têm se corrompido, aceitando as promessas que Satanás tem dado. E o diabo lhes tem dado o mundo, como prometeu a Jesus. O diabo lhes tem dado a fama, a riqueza, a glória desse mundo. E assim se tornaram escravos de Satanás. Jesus Cristo falou: aquele que servir ao pecado se faz servo de pecado. A Bíblia diz que aquele que for vencido se tornará servo daquele que o venceu. E assim, a igreja de hoje, do século XXI, é uma igreja maniatada, presa, corrupta. É uma igreja mundana, mas a igreja do passado. A igreja primitiva é uma igreja santa, uma igreja edificada sobre a rocha. Uma igreja que sofreu, mas venceu, triunfou, entraram no céu. Eles ganhavam almas para o reino, mas a igreja de hoje ganha almas para o reino do inferno. Se você não sabia, a igreja leva almas para o céu se for uma igreja viva. Mas se for uma igreja morta, é porta do inferno. Em vez de levar almas para o céu, leva almas para o inferno. Jesus disse assim aos fariseus cegos que conduziam o rebanho. E ele disse: nenhum cego pode guiar outros cegos. Ambos cairão na cova. Pregadores, líderes, ministros cegos guiando um rebanho cego. E ambos cairão na cova. Essa cova é o quê? O inferno. Mas se o homem foi enviado por Deus, mas Deus, antes de enviar, preparou ele, armou esta pessoa para ir enfrentar as feras do inferno, os poderes das trevas, para enfrentar os feiticeiros e os demônios que atuam nos lugares celestiais, então esse homem vencerá a batalha. E a sua vitória, que está em Cristo Jesus, claro, levará almas para o céu. O seu testemunho será vivo, como foi dos apóstolos. Esse homem testemunhará Cristo com grande poder. E as pessoas que vierem para a igreja conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. As pessoas que vierem para a igreja serão libertas por Jesus Cristo. E seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas agora, a igreja do século XXI é um verdadeiro cemitério. É uma parede branqueada, é um vale de ossos secos. Estás a ver aquele vale aonde Deus levou o profeta Ezequiel? É a igreja atual. Filho do homem, esses ossos podem viver. Tu sabes, ó Senhor. É essa a igreja de hoje. Um vale de ossos secos, igreja corrupta, cemitério, lugar dos mortos. Por isso o evangelho que se prega não é o evangelho da Bíblia. O verdadeiro, prega-se o evangelho de Mamon, da riqueza. Prega-se o evangelho dos da falsa profecia, da apostasia. Tudo isso, Paulo já advertiu que iríamos enfrentar esses dias. E nos últimos dias, muitos se apostatarão na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Doutrina de demônios. A doutrina de prosperidade. Isso não provém de Deus. O dinheiro não é do diabo, mas o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Dinheiro não é pecado, mas amar o dinheiro é pecado. E alguém pode dizer: mas eu não amo o dinheiro.
Então, se tudo está centralizado no dinheiro, como você não ama o dinheiro? Se você só prega dinheiro, você pensa que o dinheiro vai levar você para o céu? Os céus e a terra passarão, mas somente uma coisa não vai passar, é a palavra de Deus. Então, por isso, nós estamos a viver os tempos difíceis da escuridão. Estamos a viver os tempos difíceis em que Satanás tem dominado as chamadas setas religiosas, as igrejas, os líderes. Todos entraram no pacto, na aliança com Satanás. Infelizmente, quem sofre é o povo. O povo pensa que estão a ser guiados por homens de Deus, afinal de contas por lobos que estão devorando eles. Desperta. A Bíblia mostra a respeito da grande Babilônia. Sai do meio dele, povo meu, para que você não incorra nos seus crimes. Busca o Senhor até achá-lo. Não vale a pena você pensar o facto de você pregar o Evangelho, expulsar demônio, curar os enfermos, e que você vai para o céu. Não, é possível você fazer isso e ir para o inferno. Por isso Jesus no final ele vai dizer, eu nunca vos conheci, mas homens que expulsaram demônios e curaram os enfermos em nome de Jesus. E ele acrescenta, vós que praticais a iniquidade. Então há uma diferença muito grande entre a igreja primitiva e a igreja atual. A igreja primitiva era uma igreja de homens e mulheres de Deus, que tinham compromisso com a verdade, que amavam a verdade, viviam Cristo, guardavam a palavra de Deus. Sim, glória a Jesus Cristo. Essa é a verdadeira igreja. Mas a nossa, deixa eu falar nossa, do século XXI, é uma igreja mundana, aonde, glória a Jesus, o mundo foi trazido de fora e entrou, ou trouxeram o mundo e levaram para as igrejas. Controla só, tudo que se faz no mundo se faz na igreja. As igrejas se tornaram conferências, lugar de conferências. Os ministros se tornaram conferencistas, como as conferências que se faz lá no mundo. As pessoas já não pregam mais a palavra, mas pregam, ensinam, glória a Deus, filosofia. São animadores sociais, são psicólogos, filósofos. É isto a igreja. As músicas do mundo entraram dentro da igreja. Os cantores que dizem ser cantores gospels não estão adorando a Jesus Cristo. Não estão a louvar ao Rei da Glória. Estão a se louvar a si mesmos. Exaltam as suas músicas e exaltam-se a si mesmos. Ouvistes? E vocês estão a adorar os próprios cantores. Eles não vos levam a adorarem a Jesus Cristo. Por isso há uma profanação muito grande. Jesus já não habita nesse lugar. Eu quero te dizer, olha o que a Bíblia diz, sede santo como é santo aquele que vos chamou. Jesus não habita em templos poluídos, imundos. Jesus não habita em corpos corruptos. Jesus é santo. E nós temos que ser santo como Ele é santo. Controla a igreja atual. Olha como as mulheres se vestem. E os vossos pastores e pregadores e líderes, ministros dizem, é normal, Deus só está importado com os nossos corações. É mentira. Deus está importado com tudo o que é teu. Com teu cabelo, com teu coração, com as tuas unhas, com tudo nas 3 dimensões humanas. Espírito, alma, corpo. O apóstolo Paulo disse que o Deus de paz, Ele vai vos santificar, vai vos consagrar com todo o vosso espírito, alma e corpo. Então muitos estão a pensar que Deus só quer a nossa alma e não quer nada do nosso corpo. Sede santos em tudo. Como pode as mulheres que dizem ser santas, pregadoras, ministras, cantoras, estão pregando nuas. Os membros, mulheres de pastores, de profetas, vestem-se de colã, de roupas apertadas para mostrar as partes íntimas do corpo e dizem que Deus não está importado com o nosso exterior. Deus está importado sim, é verdade. É só olhar como se vestiram as mulheres santas do passado. Deus se importa com todo o nosso ser, a nossa maneira de viver, de andar, de falar, de vestir, tem que ser santo. Não faça brincadeira não. Isso é mentira de Satanás. Que nós só temos que ser limpos por dentro. Aquele que fez o interior também fez o exterior. É verdade, Jesus criticou os fariseus porque eles limpavam o exterior e não se importava com o interior. Sim, é uma outra profanação quando nós pensamos que temos que ser santos só por fora. Não, por fora e por dentro.
Ele fez o exterior e o interior. Não podemos maquiar por fora como que nós somos santos, mas por dentro somos verdadeiras sepulturas, cheias de ossos de defunto. Não, temos que ser limpos no coração, que é na alma, e temos que ser limpos no nosso exterior. Temos que apresentar Cristo no nosso dia a dia. Porque uma mulher que veste-se indecentemente, não sei se é assim, uma mulher que veste como meia nua, você poderia dizer que isso é santidade? Não, meu coração está limpo, Deus não está se importando com o meu corpo. Como pode? Palavrões, a igreja, com danças diabólicas mundanas. Eu vejo as igrejas da África e da minha terra, Angola, como as pessoas dançam. Dançam aquelas danças da cama, nos altares, na igreja. Músicas que se dançam lá nas trevas, nos centros da macumba. As danças que se dançam lá à noite. É esses que vieram para a igreja. Eu disse que isso trouxe o mundo para a igreja. E o mundo dominou a igreja. E o mundo corrompeu a igreja. E a igreja se corrompeu, fez aliança com o mundo. A igreja já não é uma igreja santa. É uma igreja mundana. E se ela é mundana, então não pode ser chamada de igreja. Não. Temos que chamá-la de outro nome. É uma organização social. É um lugar onde os pecadores vão lá para se divertir. Não. A Bíblia diz que no dia de juízo não haverá misericórdia para aqueles que não praticaram misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor vai julgar o seu povo. Então é preciso nós levarmos a sério o Evangelho. Isso que você está vendo na igreja, isso é corrupção, isso é morte. Todos estão indo para o inferno. Pregadores estão indo para o inferno. Todos estão descendo para o inferno. Porque o apóstolo Paulo, no Espírito, não Paulo, mas o Espírito Santo que estava em Paulo, disse: sem a santidade ninguém verá Deus. E o mesmo Paulo ainda diz assim: aquele que amar o mundo se declara inimigo de Deus. Ouvistes? Então, é melhor vocês buscarem glória a Jesus Cristo. Buscarem a Deus até acharem. É melhor vocês se consertarem. Controla Israel. Quando ele estava bem com Deus, Deus estava com ele. Mas quando Israel deixava Deus, Deus também o deixava. Quando Israel buscava Deus, achava Deus. Mas como ele buscava? De todo o coração. Eles tinham que se despojar de todo o pecado, da idolatria, do amor pelas riquezas, da prostituição e todos os outros pecados. E se humilhavam, e clamavam, invocavam, choravam e achavam-no. Mas se lhe buscassem de uma maneira errada, não lhe achavam. E a igreja está a buscar a Deus de uma maneira errada. Sem a santidade, ninguém verá Deus. Mas eu tenho uma notícia boa para dar. Presta bem atenção. Estamos a viver os dias da apostasia. Estamos a viver o dia da escuridão na terra. Eu chamo isso, e não eu, mas o Senhor que me apareceu, como há um eclipse espiritual na terra. Sim, há um eclipse. O Apocalipse 12 está se cumprindo hoje. Há uma mulher grávida. Uma mulher que está com dores de parto. Ele tem a lua debaixo dos seus pés. Uma mulher que está com dores de parto. Ele tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E tem as suas roupas de sol. E essa mulher está gemendo com dores de parto. Com ânsia de dar à luz. Sim. Mas o diabo Satanás, o dragão vermelho, parou diante da mulher. E houve um eclipse. É como que dois planetas se chocaram. E assim a luz não brilhou na terra. É só trevas. Mas um dia a luz vai nascer. Porque a Bíblia diz que essa mulher nasceu o filho. Satanás tentou tragar o filho, mas não conseguiu tragar o filho. Esse filho é o reino de Deus. É a luz que vai brilhar na terra para que o Senhor possa congregar os seus escolhidos. Mas nesse preciso momento há trevas, há escuridão. Mas também quero te dizer que é possível andar nas trevas sendo luz, porque Davi dizia: sua palavra, ó Deus, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Em meio às trevas, você que está a brilhar, você que é luz, você serás a luz do mundo, pois está escrito: vós sois a luz do mundo. Mas um dia a luz brilhará, sim, a força do meio-dia, a luz do meio-dia, o sol da justiça, mas será o fim, não vai demorar. O Senhor vai tomar a sua igreja e vai julgar essa humanidade. Mas enquanto, glória a Deus, a mulher ainda não gerou filho,
aqueles que vão se esforçando, andando em santidade, buscando o Senhor, aqueles que o acharam e permanecerem na justiça de Deus, permanecerão como luz no meio das trevas. Sim, a Bíblia diz que vai nascendo sobre ti a glória do Senhor. Sim, os povos andarão sobre a luz que vai nascendo, e os reis também. Talvez seja você essa luz que está a brilhar na escuridão. Então continua a brilhar até que venha se formar um dia completo. Continua. Quanto mais você se entregar, quanto mais você buscar, quanto mais você orar, quanto mais você, aleluia, andar no temor, quanto mais se esforçar a fugir do pecado, mais a luz brilhará em ti. Mas as trevas querem tragar todo mundo. Satanás se levantou contra a humanidade. Controla só, você vai ver isso, que as pessoas, ou então os ministros do mundo inteiro, até aqueles que um dia levaram a ser o evangelho, vão se corrompendo. É um ataque seletivo. Jesus me mostrou uma visão. Eu vi Satã e ele perseguia os ministros do mundo inteiro. Eu vi Satã com uma injeção na mão e ele drogava, fazia dormir todos os ministros. Eles injetavam essa injeção e os ministros dormiam. E depois que dormiam, ele os violava nas traseiras. E eu perguntei ao Senhor, o que é que significa isso? E ele me disse, é a apostasia que foi predita pelo apóstolo Paulo. É o fim, é o eclipse, é a escuridão. Sim, os homens estão dormindo através da falsa trombeta do Evangelho, que é a mensagem da prosperidade. Os ministros estão amando Mamon, estão servindo a dois deuses, e isso lhes leva eles a dormir, porque estão amando o mundo. Mas depois deles dormirem, Satanás voltará e os levará a uma corrupção total e definitiva, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus me disse, todos aqueles que estão a dormir, ainda não foram violados, poderão ressuscitar ao som da trombeta do Evangelho. Mas aqueles que você viu que ele os violou nas suas traseiras, quer dizer, Satanás é o pai da homossexualidade. E eu não vi lá mulher, não vi lá pregador mulher, eu só vi homens. Ouviste? Eu só vi homens. Não vi nenhuma mulher a ser violada por Satanás. E você talvez possa dizer, então as mulheres estão a levar bem a sério o Evangelho. Não, para Jesus Cristo, ó mulher, tu não foste vocacionado para pregar o Evangelho. Isto é antibíblico. Testemunhar sim, mas você não pode ser ministra do Evangelho para subir no altar e pregar. Eu vejo pastoras. Ouviu a diferença da igreja primitiva? Vejo bispas, apóstolas. Vista a diferença da igreja primitiva, vais encontrar na Bíblia, nem a Maria Madalena, a mulher que viu Jesus ressurreto, a primeira que viu Jesus ressurreto, não foi levantada como apóstola. Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres, Susana e Joana, e andavam com Jesus, para e passo, não foram incluídas no meio dos 12. Por isso, mulheres, eu não os vi aí. Esses todos que Satanás injetou com aquela injeção que eu estou falando, estavam bem. Por isso, ele não foi injetar, os corruptos já estavam mortos. Aqueles estavam vivos, acordados, e ele os fez dormir. E eles dormiram, e depois os violou. Os que foram violados nunca mais voltarão a acordar. Assim como Sansão. Sansão primeiro dormiu aos pés da Jezabel. Lembra-te disso. Sansão dormiu aos pés da Jezabel. Sim, a primeira vez dormiu. E quando ele lhe assustou, ele acordou com a mesma força. Sim, voltou a dormir. Depois que revelou o segredo, já não tinha mais força. E sabe o que seguiu? Porque lhe cortaram as 7 tranças, furaram seus olhos. Os ministros que blasfemaram contra o Espírito Santo, que assumiram a doutrina da prosperidade, que se venderam, que fizeram pacto com Satanás, esses estão caídos para sempre. Estes estão mortos. Estes foram violados por Satanás. Não há esperança para eles, pois a Bíblia diz que aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem neste, nem no próximo século. Mas aqueles que estão a dormir, acorda, ó ministro, você que dorme. Sim, tira todo o lixo da tua igreja, do teu altar.
Prega a verdade. Vocês têm medo de pregar a verdade porque senão os jovens e as mulheres vão abandonar a igreja. Não. A igreja não é um lugar para os pecadores. Claro, é verdade que os pecadores podem ficar lá, mas os pecadores têm que ser confrontados com a mensagem da santidade, com a verdade. E aquele que não suportar a verdade, ele irá embora. Pois está escrito que o ímpio não vai permanecer na congregação do justo. E o sépulcro da impiedade não vai permanecer ao lado do justo, para que o justo não estenda as mãos ao pecado e cometa iniquidade. Sim, pregue a verdade. Pregue a verdade. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se você está a omitir a verdade para poupar as pessoas, para as pessoas não saírem da igreja, você não está a ajudar essas pessoas, nem está a se ajudar a você próprio. Você vai levar todos eles para o inferno. E o sangue de cada um será requerido em cima da tua cabeça. Mas se você falar a verdade, para os jovens se vestirem como homens e mulheres santas, se você falar a verdade, pregar a verdade, para as pessoas andarem como homens e mulheres santas, você estará a falar a verdade. Você estará a livrar a tua alma. Sim. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho, disse Paulo. Sim. Aquele que se escandalizar, não se escandalizou por você, é pela verdade. E Jesus disse, aquele que se escandalizar por mim, está perdido. Falaram a Jesus, eles se escandalizaram. Ele disse, deixai-os. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Será arrancada para ser lançada no fogo. Sim, eles são condutores cegos, guiam um rebanho cheio, ambos caíram na cova. Eles se escandalizaram porque Jesus pregou a verdade. Jesus disse, não tem problema. Eles vão ser cortados e vão ser lançados. E pela raiz, não é por cima. Então você tem medo. Sabe por que você tem medo? Você tem medo de perder o povo. Sabe por quê? Porque você tem esse povo como seus trabalhadores. Tua empresa. Eles estão trazendo dinheiro para ti. E você tem medo de perder eles para você não perder o quê? O dinheiro. A diferença entre a igreja primitiva e a igreja de hoje está em falta de santidade para a igreja de hoje. Falta de guardar a palavra do Senhor. Eles o fizeram. Eles andaram no temor, em santidade. Mas a nossa igreja hoje é uma igreja profana porque ele ama o mundo. Eles amaram o Senhor, mas a igreja de hoje ama o mundo. E ao amar o mundo, se tornaram inimigos de Deus. E porque se tornaram inimigos de Deus, o amor de Deus não está neles. E porque o amor de Deus não habita no meio dos crentes desse século, não todos, mas aqueles que amam o mundo, então estão perdidos. Estão perdidos. O inferno será a morada das pessoas. Mas aqueles que se derem por advertidos e despertarem agora e levarem a sério a palavra do Senhor e tomarem a cruz e seguirem o Senhor, então Jesus disse, estes serão salvos. Não faça brincadeira não. A tua alma vale muito mais do que tudo que está na terra. Não há resgate, não há um preço para resgatar a tua alma, senão o preço do sangue que foi vertido na cruz. Não há riqueza que pode resgatar a tua alma. Tu só tens 70 anos para você viver aquilo. O que passa disso é canseira. Então, é melhor você investir esses 70 anos, ou esses poucos anos que você tem na terra, para entrar na eternidade. Porque o facto de você ser crente, o facto de você estar dentro de uma igreja, o facto de você pertencer a uma religião, isso não te levará para a igreja. Sim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Minha igreja, ele não falava de outra igreja, minha. E a igreja de Jesus não será vencida por Satanás. Sim, aqueles que foram vencidos por Satanás já não são do Senhor. E por isso serão rejeitados, serão vomitados. Por isso leva a sério o Evangelho. Pregue a verdade. Eu estava dizendo no princípio, e houve aí uma interrupção, que você tem medo de perder as pessoas em falar a verdade, então você não é ministro de Cristo. Paulo disse que se eu estiver agradando as pessoas, então não seria ministro de Cristo. O Evangelho não é o que as pessoas querem ouvir, é o que Deus quer falar. Por isso Deus fala, filho do homem, fala! Mas hoje, o Evangelho de hoje, sabe o que é? O povo pergunta, aliás, o pregador pergunta, o profeta pergunta ao povo, posso profetizar? Posso pregar isso e aquilo? E o povo escolhe se deve ou não. Profetiza, papai? Não! Filho do homem, fala! É Deus que manda. Não se cale, Deus falou a Ezequiel. Ainda que sejam rebeldes, quer ouçam, quer deixam de ouvir, fala! Certamente saberão que esteve no meio deles um profeta, pois eles todos são rebeldes. E o homem tem que falar, não o que eles querem ouvir.
O Evangelho não é para agradar as pessoas. Não, todo ministro que agrada as pessoas é escravo do pecado, é servo do pecado. E assim manterá o povo para seus fins. Não, pregue a verdade. Fale o que Deus manda falar. Se as pessoas se escandalizarem, deixe que se escandalizem. Você deve avançar e assim você será provado para que a tua alma não venha se perder no dia da eternidade. Então, que Deus abençoe as pessoas que estão a me ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Esta que é a verdade, a verdadeira palavra do Senhor que transforma, que regenera as pessoas. E assim, você que acabou de ouvir há bocado com o nosso amado apóstolo acerca da igreja primitiva, a igreja verdadeiramente de Deus. Então, essas outras igrejas são dos falsos profetas. Glória a Deus. E essas pessoas estão a ser pastor porque um dia sonharam a hora ao pregar, a hora de Jesus, modambaleu, né? Então, a hora manguana já guardaram a pregar, manguana já dinheiro pastor, já sou pastor porque sonhou. Glória a Jesus Cristo. Então, não é isso aí. As pessoas pensam que é brincadeira alguém ser pastor, é de qualquer maneira alguém sonhou. Ok, então já diretamente é o pastor. Não, isso é um processo de Deus. Em primeiro, o Senhor instruir a pessoa, sem levar para a escola do Espírito Santo e assim, depois, glória a Deus, de ele aprovar e mandado bem. Então, esses não são, glória a Deus, aprovado por Deus. Então, só está se tornando pastor por ser. Os outros, por exemplo, glória a Deus, eles tinham o objetivo de querer até pregar a verdade, de querer se mostrar a verdade às pessoas. Como não são enviados, então não tem como. E por isso estão a se intitular a eles mesmos que são pastores, estão a se intitular a eles mesmos que são profetas, a pregando a mentira, a falando o engano. Glória a Jesus Cristo, a estar a convidar os povos para a igreja dele dia 31 para passar a mensagem do ano, né? Para 2022, vão convidando aí o Aruaro, vão convidando aí Chituto. Olha, irmão, vocês estão a ser enganados. Você pode ir mesmo numa igreja para ir ver Chituto, para ir ver o Aruaro. Então, isso é uma brincadeira. Isso aqui é uma brincadeira, é brincar com Cristo. E por isso essas que estão a brincar serão cortadas, pois o machado está posto a raiz para cortar todas as árvores frutíferas, todas as árvores que o meu pai não plantou. Glória a Deus. Então ele vai cortar. E por isso essas serão cortadas porque estão a brincar com coisas sérias. Andar a vender capulana nos dias, glória a Deus, a 7 de abril, eles compram capulana em quantidade, vão dizer que são capulana ungida. Então vocês, glória a Deus, como são marionetas, são manipulados, são enganados por ele, para me zoar aí, mundenga cobiriano, munga culangou com a igreja, 17 de abril, munga maru batsuar 7 de abril, nas festas, máscara, munião na cidade, mungulei máscara na cidade, a feira de 10, dia 2020, munga culangou na brofeira, mas já, tingula 200 mercados na brofeira de coche coronavírus, mas o coronavírus mucraná mas depois de muito mais claro. Então é uma brincadeira, é bicho. Vocês estão a ser mentidos, enganados nesses fatos profetas. Esses nunca foram enviados. Glória a Deus. Deus nunca envia alguém para pregar dinheiro, alguém para pregar a mentira. Não, Deus nunca envia esses bandidos, alguém para vir profetizar, milho para alguém vir profetizar. As bênçãos dizer que, aleluia, Deus vai te dar milho, Deus vai o quê? Gololino, monsunga, guanaguene, tantando. Isso é uma brincadeira. E por isso vocês que estão a ser enganados, tanto tempo a ser profetizado com esses bandidos profetas, a Wicani manja pansolo todo dia, manja pansolo, a Remo Bastagulirira, e profeta bonica manja pansolo, profeta bonica manja pansolo. Você está a ser manipulado, você está a ser colocado os demônios. Veja, desde o dia que esse profeta, esse bandido, esse pastor colocou a mão dele na sua cabeça, você nunca ficou feliz, você está sempre doentinho. Então, sai no meio dele, filho meu. Oh, glória a Deus, assim como diz o Senhor. Se te convida, está a te convidar agora, Senhor, para você sair no meio deles, para vir se posicionar na igreja verdadeira, onde você vai andar na santidade, vai servir a Deus e assim terá a esperança da salvação. E assim vai confessar a salvação, onde é a salvação. Por enquanto você estando lá
nunca será salvo. Glórias a Deus. Então, a igreja verdadeira de Deus, a igreja salvação de toda a nação. Você pode negar, vai, consulta a Deus, pois Ele disse: o que vem a mim de maneira alguma de lançarei fora. Diga ao Senhor que esses que falam na rádio, será que é verdadeiro? O próprio Senhor, você sim, pedir de todo o coração, o próprio Senhor vai te revelar, glória a Deus, acerca dessa igreja. O Senhor vai te revelar que esta é a verdadeira igreja de Deus, que esta, glória a Deus, esses homens que estão lá, fui eu que lhe enviei, então os outros não foram enviados, e por isso não tem nada a dar ao povo. Convida o Chirodo aí, para o Chirodo vir fazer paulada, ou convida o Aruaro, isso é brincadeira. Então, glória a Deus, o meu pastor Edmo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E uma bomba mukambaenda ku igreja, kwenda kaona piada, kwenda igreja, kwenda kaona teatro. Mas chadiri mungatitikuladi mukupemba mesmo, mukupemba Mulungu. Mulungu kwenda ku igreja, kuyamba kuona piada, kwenda kaseka, kwenda kaona wanthu omwene alibubweresa mafala ya Mulungu mankupasani moyo. Wapinangupensi mafala mwe enchitisa kuti mwepo mupole utenda, mupozede utenda, tinsene mukugumanika nabzo. Isu akina wa igreja, imwe ni igreja lini? Mwombo mukona lini kavalide kwa wanthu ensene wakamwendo njira. Alikugumanika kumbuto imwe mungulawa kuti imwe ni igreja. Igreja iponi mwe mungulawa kuti imwe ni igreja. Mabasa ya wanthu amwewa ni mabasa lini mwe komera Mulungu. Ndipo ifatu kudzisani pano mafala chadidi, mfunikana kuti mwepo mushite. Sinthani makhalidwe. Mufuneni Mulungu na mabasa yanu. Lekani kuna mizika. Ikakwana ntsiku ya kwenda igreja, vão lá vocês e vão assistir piada. Vão assistir os palhaços. Isso é igreja. Mas vocês quando estão ir lá mesmo, vocês acham que vocês vão ter os benefícios que vêm do alto através de piadas? Vocês vão ser abençoados porque vocês estão a assistir os palhaços na igreja? Isso não é igreja. O profeta niga, um profeta niga, vai vos abençoar mesmo. Vocês vão estar livres de maus sonhos, das perturbações noturnas, da miséria e da desgraça por causa de um pastor niga, um pastor que tem uma raspadinha na cabeça. Ok, se vocês acreditam que esses que vocês dizem ser homens de Deus, Jesus Cristo seria como eles? Jesus Cristo iria vestir como eles? Jesus Cristo chamaria os palhaços no altar? Por isso vocês não têm os benefícios de Deus. Tem que abrir os vossos olhos. Vocês também não conseguem notar que isso aqui não passa de mentira, de falsidade, de engano. Ó povo, vocês que se dizem ser homens de Deus, mulheres de Deus, vocês têm que ver. Uma igreja viva nunca pode fazer tais coisas que vocês têm assistido. Vocês ouviram agora a mensagem da cruz, que os apóstolos eram homens de Deus, fizeram aquilo que Deus lhe agradou. Deus lhes mandou: fiquem aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder, para que eles pudessem fazer o que Deus queria para com eles. Eles foram humildes. Esses que vocês dizem serem vossos pastores, vossos profetas, nem chamado de servos de Deus não têm. Porque pelo menos se eles tivessem chamado de Deus, pelo menos eles obedeceriam o que Deus lhes manda para que eles pudessem fazer. Mas eles nem pregam a verdade. Por que não pregam a verdade para o vosso bem? Pois eles são inimigos do Evangelho. O inimigo do Evangelho nunca pode fazer algo que agrada a Deus. O inimigo é aquele que contraria. Por isso eles pregam só bênçãos. Acha que o fim da nossa fé se limitar só apenas nas bênçãos, se o próprio Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês não podem ficar ansiosos por aquilo que é resto. A salvação das vossas almas é que tem que ser priorizada primeiro para o vosso bem, da vossa salvação, porque o tarde ou cedo nós teremos que partir neste mundo. E onde que estará a tua alma? Então o Senhor Jesus disse: vocês, se a vossa fé se limitar nessas coisas, então nós somos mais os miseráveis. Se a nossa fé se limitar nessas coisas, somos os mais miseráveis. Ele diz: você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, você é um miserável, um desgraçado. E a nossa fé não pode se limitar nessas coisas. Então você pode ganhar o mundo inteiro. E o que você vai dar em resgate da tua alma? Meus irmãos, vocês têm que se arrepender dos vossos pecados. Vocês não podem se agradar dessas mensagens fabulosas que alegram os vossos corações, mas vocês ainda permanecem perturbados. Vocês permanecem sempre como as pessoas que recebem toda a recompensa do pecado. Isso não pode se achar no vosso meio. Sabe outra coisa que vos leva para vocês sofrerem? Porque vocês também são preguiçosos. Vocês também gostam dessas piadas, dessas palhaçadas, mas vocês nas vossas casas já assistem palhaçadas, vão na igreja, mas assistem mais palhaçadas. E qual é a solução de vocês serem pessoas assistentes ou espectadores de palhaços? Qual é a solução das vossas vidas?
Meus irmãos, vocês têm que amar a Jesus. E amar a Jesus não é só falar que eu amo a Jesus. Esses que vocês dizem ser homens de Deus, profetas de Deus, são mentirosos, são vagabundos, são feiticeiros. Por isso esses aqui não são amigos de Deus. São inimigos de Deus, porque através do vestir deles, o andar deles, a mensagem que sai da boca deles nunca pode fazer converter ninguém. Por isso lá, todas as músicas mundanas estão lá. Nas igrejas, todo tipo de palhaçada e piadas estão nas igrejas. Acha que o próprio Senhor Jesus, se ele estivesse literariamente, pessoalmente com o corpo, ele poderia permitir também essa brincadeira? Por quê? Eles não poderiam permitir. Esses aqui estão a permitir essas coisas porque nem tem nada a ver com Deus, muito menos tem a ver com vocês. Eles já selaram as suas mortes, só que eles não querem ir lá no inferno sozinho, querem ir convosco. E vocês têm que tomar a decisão. E tomar a decisão de que vocês querem Deus é para vocês largarem o pecado. É para vocês saírem nesses lugares que vocês dizem ser igreja. Isso não é igreja. Quanto tempo que você está nesse lugar e nunca se converteu, nunca você nem conhece a Deus, Deus também nem te conhece como filho, te conhece como uma simples criatura. Se você não se arrepender dos teus pecados e andar na santidade e no temor a Deus, vocês vão morrer junto com eles. Por isso tem que sair nesses lugares. Amar a Deus é você se esforçar a largar o pecado. Por amor a esse Jesus, por amor à sua palavra. Vocês nem conhecem a palavra. Lá não se prega. Todos vocês vêm lá para ver as pessoas estão a manifestar. Todas aquelas pessoas que dizem ser manifestar, aquelas pessoas não são manifestas. Aquelas pessoas nem manifestam demônios. Eles quando gritam de que estão a fazer um momento de oração e libertação, eles liberam cobras que picam aquelas pessoas e as pessoas sentem dor e caem com todas as dores de serem picadas por demônio. Vocês dizem manifestação. Quem então daquelas pessoas que foi liberta? Se um endemoniado não pode libertar outro endemoniado. O próprio Senhor Jesus disse, quando os 70 foram enviados para expulsar demônio, ele disse, vocês não podem se alegrar porque vocês expulsaram demônio. Se a vossa fé se limitar nessas coisas, vocês ainda permanecem os filhos do diabo. Vocês têm que ficar alegres depois de vocês, os vossos nomes serem escritos no livro da vida. Ele disse mesmo que no último dia, muitos virão até na minha face e vão falar, nós expulsamos demônio, nós fizemos maravilha, muitas obras, em teu nome nós expulsamos demônio, fizemos muitas maravilhas. Ele mesmo disse que eu vou lhes rejeitar, vou falar que nunca vos conheci. Não é o expulsar demônio que te fará você ser filho de Deus, ainda que eles possam fazer isso, porque eles fazem isso em nome de Jesus, mas Deus não lhes conhece. Sabe por quê? Porque a vida deles, profetas nigas, irmãos nigas, as irmãs nigas de calças, de tuna baby, as meninas de calças, as meninas, as vagabundas da igreja, sobretudo estão nos altares, também não deixa de ser, aquilo não sei se é altar, se é o quê, mal vestidas, as meninas mundanas, as meninas filhas do diabo, as meninas com calças bem apertadas, tudo de sexolândia na igreja. Olha lá, você também, pai de família que está lá também, só você pode ser mundano também, já selou tua morte para isso. Não tem nem sequer um pouco de sentimento humano de que se você quer Deus ver que isso aqui é anormal. Tem coisas anormais, você pode não ser de Deus sim, mas tem coisas anormais que você também não te incomoda, isso aqui é demais. Então tem que sair nesses lugares. Vocês querem Deus, procurem saber de Deus através dessas mensagens que vos chama a atenção de que alguma coisa talvez possa achar nesse lugar. É Deus, Senhor Jesus está a comissionar, está a chamar o seu povo, está a congregar a sua igreja. Tem que vir vocês para poder aprofundar saber disso. Mas esses aqui estão a falar isso, deixa lá, eu quero aproximar eles para aprofundar mais saber acerca disso. Vocês vão ouvir a palavra da verdade, o que o Senhor Jesus Cristo quer vos fazer conhecer para o bem das vossas almas. Não é essas igrejas que vocês dizem ser igreja, todo o tempo vocês estão a ter toda a recompensa que o diabo faz aos seus capangas. Então vocês têm que sair nesses lugares. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é porta do inferno. Eles são verdadeiros carcereiros do inferno. Vocês foram presos por eles. Vocês outros que trabalham nos lugares onde eles sabem que vocês têm dinheiro, eles vos deram cargo para vocês melhorem serem presos nesses lugares. É isso que vocês querem? Adoecendo, ficando doentes, falsos milagres. Não tem a verdadeira paz que o Senhor Jesus prometeu aos que o amam. Não tem. Você sabe, não tem paz, você é um perturbado, você, tudo que é o mal, não tem, você sabe, você mesmo sabe. Se você falar que não, você tem paz, você tem a verdadeira alegria que vem do céu, você é mentiroso, só pode ser o próprio filho do diabo, aquele que da geração contrária, os que não, filho de Judas Iscariote, que não pode ser filho de Deus, só pode ser isso.
porque todos aqueles que são da geração de Adão, que o Senhor Jesus veio resgatar, esses aqui podem tentar sentir de que alguma coisa boa está a vir nessa mensagem de Deus. Então, saiam nesses lugares e tem que reconhecer que vocês são miseráveis, desgraçados, pecadores, cegos e nus, e se prostrem ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai vos purificar, vai vos fazer enxergar coisas maiores e profundas, firmes, que vocês não sabem. É isso que Deus quer vos fazer conhecer. Mas se vocês continuarem a amar esses filhos do diabo, esses que vocês dizem profetas, vocês vão nas matas, outros também vão nas matas, e com os falsos profetas lá, dizem, não sei, fazer orações com outros mazibabas, todas as quintas-feiras fazer prostituição com os mazibabas, com os filhos do diabo, santidade e roupa branca. Isso é igreja? Não comer porco. E vocês também dizem que não, já desde isso aqui, não podemos falar com Deus, e não, Deus, e vamos falar com a mãe, vamos... Isso aqui é mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a palavra da verdade sendo pregada por homens de Deus que vai vos fazer vocês entender alguma coisa que Deus quer para convosco. Então vindem para vocês receberem o verdadeiro pão que vem do céu. Vocês gastam os vossos dinheiros com coisas que não convêm, mas o Senhor Jesus se manifestou na terra para o vosso bem. Então vindem receber o verdadeiro pão que desceu do céu para o vosso bem. Ouviram? Ligando na música, numa base ensene a pezi arabajiu a camboa. Palibishi mwafuna chabuno kuna imwepo. Afuna kufudzani mimoyano. Magoli mangasi muli nyumba zimwezi. Mwombo mbakomera thangwa chani. Mbakomera thangwa pia dazo. Komera thangwa piada. Apa nthawi zensene ukamba khala kona pia dazo chimba bzina piano ndipo ni phindu. Chinthu chire chense umunthu ufuna chita pa dziko lapansi, ufuna chita khala na phindu ndipo ni phindu. So kundokomenda na pia dazo basi. Ili kubwera imfa ndipo. Vão ser cortados. Mufa. Vão ser cortados todos vocês. Todo aquele que não se achar nele frutos dignos de arrependimento vai ser cortado. E você vai ser um deles se você não se arrepender também. Tem que sair. Não pode trabalhar com a aparência de que eles vestem bem, tem um bom linguajar. São filho do diabo. Acha que o diabo, se quisesse vir aqui na terra fisicamente, não ia saber bem falar português? Ou ia vir como um sujo? Ou como um mentiroso? Então, vocês têm que se arrepender dos vossos pecados. E o tempo está cumprido. Glória ao Senhor Jesus. Pode registrar aí o meu contacto. Pode registrar aí o meu contacto da Vodacom. 84 034 84 04. Repito o meu contacto da Vodacom. 84 034 84 04. Está aí o outro contacto da Movitel, pode registrar aí. 86 84 57 268. Repito o contacto da Movitel. 86 84 57 268. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, domingo, nós teremos nosso culto presencial aqui no bairro Sassamutemba, bem perto do tanque da FIPAG. Logo às 7h30, procura estar já na nossa igreja. Nós também teremos nosso culto presencial amanhã lá em Moatize, bem perto do Hospital Rural de Moatize, ali no terminal de transportes. Também estaremos em Caurabaça, no bairro de Maroeira. Lá também teremos nosso culto presencial aí bem perto do mercado de Maroeira. Procura estar conosco amanhã. Nós temos também os cultos presenciais no meio da semana, todas as terças-feiras, 17h30, procura estar ali. Assim como quinta-feira, 17h30, procura estar ali para participar conosco dos nossos cultos presenciais. Nossos programas permanecem sempre terça-feira, quinta-feira e sábado, a partir das 19 até 20 horas. Boa noite a todos. Pastor Edmo Carlos Tomás, o obreiro Fernando Moio, despedimos. Quero ser a voz
a tua voz. Eu quero ser a voz, a tua voz. Eu quero ser a voz.